Há segredos que o mundo decide enterrar em lugares onde ninguém vai procurar. Lugares frios, remotos, inacessíveis, onde a natureza funciona como uma muralha contra qualquer investigação. A Antártida é o maior desses lugares. Um continente inteiro coberto por até 4 quilômetros de gelo, onde os ventos atingem 300 quilômetros por hora e a temperatura destrói equipamentos e mentes. A escuridão do inverno polar dura meses sem interrupção. É o lugar perfeito para esconder algo. As maiores potências militares do mundo demonstraram um interesse súbito e armado por aquele continente. No exato momento em que a Segunda Guerra Mundial terminou, o que eles foram buscar lá? Em agosto de 1946, a Marinha dos Estados Unidos organizou a maior expedição ao Polo Sul, a Operação Ryjump, sob o comando do almirante Richard Evelyn Byrd, reuniu 4.700 homens, 13 navios de guerra e um porta-avias de escolta, o USS Philip Nissim. Havia também navios de desembarque, submarinos, helicópteros, aviões de reconhecimento e equipamento militar, suficiente para sustentar uma campanha de combate prolongada. O orçamento era imenso. O sigilo era quase total. A justificativa oficial para a imprensa era estudar o gelo e mapear o território. Um país que havia acabado de gastar trilhões na maior guerra de sua história, com veteranos traumatizados, enfrentando a reconstrução econômica e a ascensão de uma nova ameaça soviética. Enviou um porta-aviões e quase 5.000 fuzileiros navais para estudar o gelo da Antártida. Essa é a versão oficial. E essa versão só funciona se você decidir não pensar muito sobre ela. Para entender o que a Operação Ryjump buscava, é preciso voltar para 1938, quando a Alemanha nazista enviou sua própria expedição ao mesmo continente. O navio Schwabenland passou semanas sobrevoando e mapeando uma região específica da Antártida, que os alemães rebatizaram de Neuschwabenland, um território de 600.000 quilômetros quadrados. Lançaram sobre o gelo marcadores com a suástica para reivindicar soberania territorial. O que os nazistas encontraram, de acordo com documentos, eram oásis geotérmicos, áreas onde o calor vulcânico do subsolo aquecia a terra abaixo do gelo, criando cavernas naturais, com temperatura acima do ponto de congelamento, com fontes de água líquida e condições habitáveis. Os documentos sugerem que os alemães não apenas identificaram essas cavernas, eles começaram a usá-las. Ao longo dos anos de guerra, submarinos alemães da classe 9 continuaram realizando viagens para aquela região. Registros de patrulha de U-boats mostram rotas para o Atlântico Sul que se desviam inexplicavelmente para a Antártida, em datas que não correspondem a nenhuma missão de combate ou patrulha comercial documentada. O que esses submarinos estavam transportando e para onde são perguntas que os registros não respondem. A teoria que emerge é que o Terceiro Reich construiu uma base operacional secreta nas cavernas geotérmicas. Uma base que sobreviveria ao colapso da Alemanha em 1945. Abrigaria sobreviventes do regime e os projetos científicos mais avançados e secretos do programa militar alemão. Projetos que nunca chegaram ao conhecimento dos aliados, nem mesmo dos engenheiros capturados. A expedição Byrd partiu para encontrar o que quer que estivesse lá. E o que encontrou, se os relatos dos participantes forem tomados em conjunto, foi muito mais do que bases nazistas. Se você gosta de saber o que os livros de história ignoram e sentir que a narrativa oficial tem buracos, deixa o seu like agora, porque o que vem a seguir é a parte da história que o Pentágono tentou garantir que você nunca ouviria. A expedição chegou às águas antárticas em dezembro de 1946. Os primeiros dias foram de operação normal, mapeamento aéreo, reconhecimento de costa, estabelecimento de campos de base no gelo. E então, começaram as anomalias. Pilotos relataram luzes sob a superfície do Oceano Polar, pontos de brilho que não correspondiam a nenhuma característica geológica conhecida que se movia. Havia relatos de interferência nos sistemas de navegação das aeronaves quando voavam sobre certas regiões, bússolas que giravam sem referência,
rádios que cortavam sem motivo identificável. O tenente John Searson descreveu o que sua tripulação avistou durante um voo sobre New Shabelan, objetos em forma de disco, emergindo da superfície do oceano, a velocidades que os instrumentos não conseguiam medir, subindo verticalmente, sem a aceleração gradual que qualquer aeronave convencional exigiria, realizando manobras em ângulos fisicamente impossíveis para qualquer veículo sujeito às forças normais. Esses objetos foram na direção dos aviões americanos, aeronaves americanas, sendo atingidas por alguma forma de energia que não correspondia à munição balística, sem o impacto físico de um projétil, mas com efeitos nos motores e sistemas elétricos, que as derrubaram. Pilotos ejetando sobre o gelo polar. Aeronaves desaparecendo dos radares. A expedição que havia chegado, com força suficiente para uma guerra, perdeu aeronaves e homens. O relatório oficial final classificaria como acidentes relacionados às condições climáticas severas. Eram 8 semanas de operação. A missão havia sido planejada para 6 meses. O almirante Byrd ordenou o retorno imediato de toda a frota. Não uma retirada gradual. Uma evacuação. Os navios voltaram ao norte com uma velocidade que correspondeu a uma retirada de zona de combate. Em março de 1947, antes de retornar aos Estados Unidos, Byrd concedeu uma entrevista ao jornal chileno El Mercúrio. Ele disse que os Estados Unidos precisavam se preparar para um ataque vindo de um inimigo capaz de voar de polo a polo em velocidades impossíveis. Ele usou a palavra impossíveis. Ou incomuns, não avançadas. Impossíveis, um almirante de 4 estrelas com décadas de experiência em aviação naval, usando essa palavra. Byrd voltou para os Estados Unidos e foi silenciado. O relatório completo da Operação Rijump permanece classificado. Os participantes que tentaram falar publicamente encontraram resistência institucional e consequências concretas. O almirante viveu mais 17 anos e nunca mais falou sobre o assunto em público. Quando morreu, em 1957, o que ele sabia foi com ele. As teorias que preencheram o vácuo do silêncio oficial são múltiplas e radicais, desde bases nazistas genuínas operadas por sobreviventes com tecnologia avançada, até a ideia da Terra Oca, que o interior do planeta é habitado por civilizações avançadas, que acessam a superfície através de aberturas nos polos, uma teoria que a ciência convencional descarta, mas que reaparece nos relatos de quem esteve próximo a regiões polares e viu coisas inexplicáveis. E a teoria mais radical de todas, que a Operação Rijump encontrou, não era humano nem nazista, mas algo muito mais antigo, muito mais paciente, que havia estado ali sob o gelo muito antes. O gelo da Antártida tem mais de 800 mil anos de história climática, comprimida em camadas. 800 mil anos de um planeta que existia muito antes de qualquer civilização que conhecemos. E sob esse arquivo, há uma terra que nunca foi completamente mapeada, nunca foi completamente explorada, e que os governos das maiores potências do mundo concordaram, pelo Tratado Antártico de 1959, em manter proibida para uso militar e restrita para acesso civil. O Tratado Antártico foi assinado 12 anos após a Operação Rijump. Essa sequência temporal não é mencionada nos documentos oficiais que explicam as razões do tratado. Há coisas que os governos proíbem porque são perigosas para quem as encontra. E há coisas que eles proíbem porque o que foi encontrado muda tudo o que a humanidade acredita sobre si mesma, sobre sua história e sobre o que compartilha esse planeta. A diferença entre as duas categorias é algo que o almirante Byrd sabia. Em março de 1947, antes de ser silenciado. E é algo que os arquivos classificados da Operação Rijump, se algum dia forem liberados, ainda podem revelar. Se você quer continuar descendo nas histórias que o poder decidiu que você não deveria conhecer, se inscreve no canal Sombrio agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de ir, comente aqui embaixo. Você acredita que a expedição do almirante Byrd encontrou uma base secreta nazista? Ou algo muito mais antigo e perigoso, escondido sob o gelo? Lê as respostas nos comentários, porque nesse tipo de mistério, o que as pessoas escolhem acreditar
revela mais sobre o estado do mundo do que qualquer relatório oficial jamais admitiria.